Começa agora a Revista Nacional. Apresentação: Carlos Vítolo. No ar, entrevista. Aí, os meus convidados, deixa eu já desejar um bom dia aqui para os nossos amigos, né? Tenente Torres, muito obrigado em primeiro lugar, viu, por ter aceito bater um papo com a gente, falar de questões extremamente importantes. Ouve bem, Tenente? Bom dia. Muito obrigado, muito honrado pelo convite, viu? Obrigado, viu, Gilson e Carlos, pela oportunidade, viu? Bom dia, Carlos. Bom dia, o Tenente Torres e todos que acompanham aí o Revista Sindicop, né? O programa da rádio Sindicop, aí, o Revista Nacional. Nosso jornalista parece que travou ali um pouco, Torres. Aí, agora voltamos, né? Tivemos um pequeno probleminha aqui. Conexão com a internet é assim mesmo, né? Faz parte. Bom, minha gente, vamos lá, né? Começando, então, mais uma vez agradecendo ao Tenente Torres, agradecendo ao Gilson Barreto, né? Gilson, ouve bem também, querido? Bom dia. Ouço bem, Carlos, bom dia. Já até adiantei aqui a apresentação enquanto você travou aí. Deu naquela travadinha, né? Mas eles não vão nos derrubar, eles querem nos impedir de falar daquilo que importa para os policiais militares, policiais civis, né, do estado de São Paulo e os policiais penais. Eles não vão nos impedir, viu? Por mais que queiram, né? Bom, vamos lá, vamos em frente, que a gente tem muita coisa bacana. Olha só, você, meu amigo, minha amiga policial que acompanha o nosso programa, você também fique à vontade, tá bom? Para fazer perguntas aí nos comentários, que aí a gente repassa para os nossos convidados. Mandando um alô, um grande abraço para os nossos amigos do 18º Batalhão de Presidente Prudente também, né? E de todos os outros batalhões, não é? Pessoal que acompanha a gente, viu? O pessoal tá ligadíssimo aqui, viu? Tenente Torres, viu? O presidente Gilson Barreto, ligados aqui com a gente, né? Legal, muito bom isso aí. É isso aí. Bom, vamos lá então. A gente resolveu fazer esse nosso bate-papo aqui, né, com o Gilson Barreto, com o Tenente Torres, para a gente trazer a verdade dos fatos, né? A verdade daquilo que acontece e que os policiais têm todo o direito de ficar sabendo. Bom, no último dia 18, as polícias, então, realizaram aquele protesto contra o governo de São Paulo, contra o secretário, não é, da Segurança Pública, ali no Largo São Francisco. Havia sido anunciado, Tenente Torres, que haveria uma reunião com todas as entidades que participaram desse protesto. Até o Tenente Rezende, ele gravou um vídeo também, falando, olha, o Torres não se reuniu. A gente queria saber o que essa reunião definiu, né? Ou foi mais uma daquelas reuniões, Tenente, daquelas cheias de promessas, né, aos nossos heróis, aos nossos policiais, não é? Promessas não cumpridas e que normalmente fazem aqueles apontamentos que a gente já sabe, né? Ah, não tem orçamento para o salário dos policiais. Como que foi isso? O que aconteceu, Tenente Torres? Então, primeiro, eu queria poder dizer para vocês todos aí, eu gostaria de ter essa resposta, falar, foi proveitoso, foi sensacional, mas foi a mesma farsa de todos os últimos governos do PSDB. Inclusive, a gente, com muita tristeza, fala que nós lutamos para tirar o PSDB, que, nossa, não fez nada pela segurança pública, sucateou. E nós lutamos tanto para colocar o cara indicado pelo Bolsonaro, entendeu? Não, agora o São Paulo vai mudar. 3 anos sem atender os sindicatos, 3 anos sem atender as associações, entendeu? Fizeram um reajuste dando preferência para quem está nos cargos acima, de comandamento, para quem fica no ar-condicionado, né? E dando um aumento menor para quem está na linha de frente te defendendo, como o agente penal, se expondo diariamente no serviço tão perigoso que é, como o policial militar também e o policial civil. Foi uma vergonha, infelizmente foi uma vergonha. A reunião foi prometida no dia da manifestação,
eles queriam acabar com a reunião. O secretário ligou para o doutor André, da Polícia Civil, que ele é que estava gerenciando, liderando as polícias civis, né? Para ter uma fala. Aí falaram para ele assim, olha, vamos marcar uma reunião no dia 18 de manhã, e a manifestação seria às 14 horas. Tudo certinho, nós não cancelamos nada, eles queriam que cancelasse. Aí nós fizemos uma reunião, não, vamos manter. Aí, no dia 18, às 11 horas, nós fomos no secretário, que quem estava era o Nico, doutor Nico, e o Nico falou assim, olha, assim, todas as associações aceitarem, vão todas ter fala de, no mínimo, 2, 3 minutos com o governador. Eu falei, olha o que eu falei, hein? Nós estamos aí há um tempo nessa lead já. Falei, ó, secretário, o senhor é o 4º ou 5º secretário que a gente já está aqui, e nenhum deles cumpriram nada. E como é que fica? Eu falei, não, mas secretário não tem como fazer nada. Eu falei, como não? O último aumento salarial preconceituoso contra as praças, quem fez foi o secretário de Segurança Pública, Derrite. Ah, não, mas a gente não tem. E ele falou, eu não tenho força para dar aumento, tal. Aí eu falei na reunião, pessoal, para cancelar a manifestação, eu não concordo não, porque chega lá, o governador vai falar o que os outros falaram, pelo que eu estou sentindo aqui. Porque o Nico já havia dado umas brechas lá que não tem dinheiro, entendeu? Como que não tem dinheiro? O estado mais rico da nação, São Paulo arrecada 50% do Brasil arrecada. E eu levantei um dado impressionante. O Rio de Janeiro, eles investem 17% do orçamento na segurança pública. São Paulo, 6%. Como é que quer ter dinheiro para dar aumento decente para os policiais? São Paulo, a polícia militar é o último salário de praça. Mudou, porque oficiais tiveram 2 aumentos durante esses 3 anos. Eles estão com a máquina na mão, né? Então fica mais fácil chegar no governador. Nós, na base, não. Eu não sou contra eles terem bom aumento, não. A única coisa, eu não penso assim. Eu só acho que eles têm que dividir o bolo. Devia entrar um comandante lá, exemplo do Coronel Meira, que foi comandante-geral da PM, ele pegar e falar assim, olha, o Alckmin propôs de aumento, isso foi veiculado, inclusive, o Alckmin prometeu de dar aumento para os oficiais e sargentos. Eu não aceitei, eu dava para todo mundo, não dá para ninguém. Isso é comandante. Ou lutar, já que tá bom para os oficiais hoje, entendeu? Vamos lutar para quem, no nossos polícia que estão levantando o nome da polícia, com falta de efetivo. Você tem uma ideia, quando eu aposentei em 2015, São Paulo tinha quase 100 mil homens, 100 mil de efetivo, homens e mulheres. Hoje tem 81 mil e não consegue sair disso, porque tem muita baixa, o salário não é bom, é o último do país para arriscar a vida. Quem que é bobo? Tem muita gente saindo, inclusive até nas escolas de formação, tanto de oficiais também, salário de aluno oficial, né? Salário baixíssimo. E não cumprem a palavra, né? Entra um, sai outro. E aí ele prometeu na reunião que nós estaríamos com o governador. Aí nós ficamos mole, nós ficamos na boa, na manifestação. Inclusive vocês participaram também, encontramos lá e tal. Aí nós falamos, eu falei nos bastidores, ele não vai cumprir, né? Tomara que eu esteja errado, né? Vamos passar a acreditar em conta da carochinha. Aí, no dia da reunião, nós chegamos cedinho, a CPM, mais 20 e poucas associações da Polícia Civil e um da Polícia Militar também, a FENEP, o soldado Roque, que ele representa. Ficamos 4 horas mais ou menos ali aguardando a reunião com o governador. E aí, durante a reunião, eu fui faltando, ó, pessoal. Fui pautando nos grupos. Ó, a verdade é o seguinte, ó. Eles entraram em reunião no PV, lá com o governador, só o delegado, e mais uma associação da PM, que estava acordado de entrar, nós não entramos, também estava acordado de entrar, e mais 3 associações que nem participaram do evento, que é a Associação de Oficiais, de Subtenentes, Sargentos e Cabos Soldados, que nem ajudaram, nem participaram da manifestação, e foram chamados, hein, a participar. Não quiseram, porque estão com o governo, né? Como eles estão com o governo, eu não sei, né? Nos bastidores, porque eu não sei, porque eles foram chamados e não foi isso que foi combinado. O secretário deu a palavra que quem ia participar da manifestação, que participou da manifestação, que liderou, que ia ter a voz com o governador, entendeu? É isso aí. Se vocês quiserem, aí durante o que aconteceu mais tarde eu falo, aí eu não sei se pode continuar.
Sim, sim, vamos continuar, vamos bater um papo aqui. A gente não consegue entender o porquê, né, que não permitiram, né, que o Tenente Torres entrassem lá, né, Tenente? É realmente lamentável isso, né? Ô Gilson, você que também esteve lá junto com os diretores do Sindicop, que se deslocaram de Bauru, de toda a região do interior, para participar desse protesto, dessa manifestação, também, né, Gilson, assim como o Tenente Torres, também já estão calejadíssimos com essas conversas, né, Gilson? O Tenente Torres colocou muito bem, né? Vão lá, param um protesto, aí marcam lá uma reuniãozinha, e chega lá e fala, olha, não temos orçamento. Isso aí todo mundo já sabe. E também o que é uma falácia, né? Porque todos os anos a Assembleia Legislativa decreta uma lei, vota a lei orçamentária, que já pode muito bem estar previsto o aumento dos policiais militares, policiais civis e policiais penais. Então é falta de vontade política também, né, Gilson? Com certeza, né, Carlos? E, na verdade, o que tem no orçamento já previsto é corte de investimento na segurança pública, né, Torres? Ao invés de ter previsão de aumento, tem a previsão de corte de orçamento para a segurança pública. E nós estivemos ali no dia 18 em apoio, a hora que fala-se de polícia, hoje nós somos policiais penais, né? A manifestação das outras polícias, porque a negociação com a Polícia Penal, Torres, ela já aconteceu e tudo isso que foi acontecido ali, que aconteceu nesses últimos dias, nós já passamos, né? Num passado aqui não muito distante, nós marcamos uma mobilização e de última hora veio um convite para uma reunião com o fim de desmobilizar. E aí você vai para a reunião e sai da reunião com a mão abanando, porque o objetivo era só desmobilizar. E aí, infelizmente, você tem entidades, né, que de repente, ou nem digo a entidade, né, o representante da entidade, que ele está mais alinhado ali com o governo e ele dá esse voto de confiança, esse crédito, até a gente tem que dar o crédito para o governo, porque é com quem a gente tem que negociar. Mas, infelizmente, o governo Tarcísio, ao contrário do que muita gente pensa, é o pior governo que eu já vi no estado de São Paulo em 34 anos que eu sou servidor da segurança pública. E assim, para esclarecer, eu queria que o Torres falasse, embora ele já falou ali, né? Muitos colegas policiais penais acreditam que a PM, na hora que fala PM, você fala geral, tenha sido beneficiada com o governo Tarcísio. Mas o Torres já falou ali, ó, quem está sendo beneficiado é o andar de cima da Polícia Militar. Porque na sua grande maioria, a corporação não teve benefício nenhum. Tanto os policiais militares da reserva, assim como policiais penais aposentados. Porque policial militar ele vai para a reserva e não se aposenta, né? Não existe essa figura da aposentadoria. Mas é como se fosse a aposentadoria. São a base, o pessoal que está na linha de frente, que é a ponta da lança, esses não têm valorização, não têm reconhecimento, ao contrário do que o governo vende na mídia. E o Torres acho que pode confirmar isso aí, né, Torres? O Torres está em trânsito também. Pois não, o Tenente Torres. Tenente Torres, se quiser responder a questão do Gilson, fique à vontade. Poderia repetir, por favor? Torres, eu disse assim, que policiais penais acreditam que o governo Tarcísio está sendo muito bom para a polícia militar num todo. Ele está sendo muito bom para a polícia militar andar de cima, comando. Dos praças, né, que é a grande maioria, cabos e sargentos, infelizmente a realidade é outra, né? Então, ele prometeu em vídeo comigo em 2022, está no YouTube, e eu mando para todo quanto é lugar, que ele ia fazer a carreira que nós pedimos, simetria salarial de 10%, função substituição remunerada para a praça. Só eu pedi essas 3 coisas, na época, não, eu pedi mais coisas e entreguei um ofício, e ele começou a fazer propaganda com as coisas que eu
propus para ele, que ele nem sabia o que era. Entendeu? A gente tem prova disso. Por que eles não queriam que eu participasse? Porque eu não ia fazer média com ele, eu não ia tratar mal, porque eu não sou mal educado. Mas eu ia falar para ele, o senhor prometeu, o senhor não investiu nessa área porque o senhor não quer. O senhor não quer, porque fazer obra é melhor que dar voto, né? Então faz obra em tudo quanto é lugar, é um Maluf, cara. É igual o Maluf. O Maluf só faltou, a gente zoava, só faltou asfaltar a ponte aérea Rio-São Paulo. Porque obra, né, dá voto, né? Dá voto. E o que acontece? Os oficiais, vou falar para vocês, eles têm uma carreira que antes, que eles saem, era um ano que ficava para aspirante, depois que se forma na academia. Depois, hoje fica só 6 meses. Depois eram anos que ficava como segundo tenente. Hoje fica um aninho. Depois já vai a primeiro tenente. E rapidinho chega a tenente coronel. Todos. E a assimetria salarial entre os postos deles. 5% de média. Olha que absurdo. Quase que o primeiro tenente ganha quase igual ao coronel. A diferença acho que é 20% só. Vê que cabimento. Vocês que pagam imposto também. Vê se está certo. Não tá. Bom, mas não tá essa parte de simetria de 5% que eu digo. Agora ter os direitos lá, legal, que nem eu falei, tenha, mas, pô, divide o bolo. Aí eles têm também que todos chegam a coronel. Olha que carreira, no exército, por exemplo, todo mundo não chega a general, senão a União fale. Sim. O que está acontecendo? Só para vocês terem uma ideia. E ninguém vê isso. Eu ouvi isso de um secretário da Segurança Pública, do Alckmin, que era promotor lá do último governo dele. Ele falou assim, olha, o que onera muito os cofres é que promove coronel a todo a direito, só são 60 e poucos coronéis na ativa e tem quase 3 mil aposentados. O Estado não aguenta. Pode olhar a página da transparência, você vai ver quanto que é investido. E está aumentando cada vez mais. Porque todo oficial que se forma na academia, a não ser aquele que veio das praças, com uma certa idade, que é mais difícil chegar a tenente-coronel, entendeu? Que ele fez academia também, mas ele não chega a coronel porque não tem idade mais. Entendeu? Esses aposentam major, tenente-coronel, mas são poucos. A maioria, todos eles que se formam lá novinho na academia, chega a coronel. E acaba com vocês que pagam também. Acaba com os novos cofres públicos. Eles têm função de substituição remunerada. O que é isso? Que quando o tenente vai substituir o capitão, que o capitão foi entrar de férias, ele ganha na função de capitão. Isso há anos, tem. O praça não tem. A Lagoas todo mundo recebe. Oi? Isso é uma maravilha, hein? Tem função de comando. O coronel, depois que aposenta, tem 20% porque ele não tem posto imediato, porque não tem mais posto de coronel, acima de coronel na UPM. Aí ele ganha 20%. Tiveram 2 aumentos nesse governo e aumentaço. A maioria aumentou 10 mil reais de salário deles, fora o aumento que eu tô falando. Porque o governador aumentou o teto dele logo no começo, de 24, que o Alckmin segurava. 50%. Porque o salário, ele segurava, porque não pode ganhar mais que o governador. Então tem muito coronel, você pode olhar na página da transparência, que ganha major, tenente-coronel também, auditor fiscal também, para ser honesto, cargos de elite do governo ganham 40, 50 mil, 70, mas tem um redutor, não pode levar, não pode ganhar mais que o governador, de 34. Então eles tiveram 10 mil reais de aumento salarial numa tacada só, no começo do governo, no mínimo. Fora o aumento salarial de 20 e poucos % que eles tiveram em 2023 e praça teve menos. Praça, segundo tenente 13, terceiro sargento 15, foi onde nós lutamos, falando que absurdo, porque o terceiro sargento hoje é o cara, é o policial que deu a vida, que executou o serviço na atividade fim, que segurou o estado de São Paulo por décadas, e é o soldado, é o cabo que aposenta terceiro sargento, e o tenente é aquele que foi soldado, cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, subtenente, e aposentou, foi a tenente depois, que é meu caso, inclusive, que eu sou praça de carreira. Pô, quem que leva a PM nas costas, meus irmãos? Somos nós, poxa. Poxa, valoriza essa turma. Júlio César, um dos maiores estrategistas militares do mundo, do Império Romano, quando acabava uma luta, uma campanha, ele dava prêmios para toda a tropa. Entendeu? Abastecia a tropa, deixava a tropa feliz, porque a tropa que segurava o negócio na linha de frente. Opa, gostei do time, hein? Tricolor, é nóis. É nóis. E eu quero pedir perdão também por eu estar andando, porque pintou uma emergência. Não é falta de respeito, eu peço perdão ao público e a vocês, viu? Imagina. Tranquilo. Não, é assim mesmo. Ô, Torres, quer falar, Gilson?
satisfaz aí uma curiosidade. Os policiais militares, aí, os oficiais, a aposentadoria é vitalícia? Sim, é integral. Não, Todos, aí todos. Vitalícia? Como assim? Pro resto da vida? Sim. Tipo a magistratura. O juiz, ele aposenta, fica para a mulher, fica para os filhos. Não, fica para a mulher. O militar fica para a mulher. Segue as Forças Armadas e tem paridade e integralidade, né? Salário integral. Então fica para os filhos também, porque no Exército fica, né? Nas Forças Armadas fica. Não fica. Eu acho que pro Exército também não fica mais não, hein? Não tenho certeza, mas acho que não fica mais não, mudou a lei. Só fica para viúva. Tá, então já diminui um pouco o rombo aí, né? Mas para os filhos, se for menor de idade, fica. Até mas completar a maioridade. Porque é o que você falou aí, né? Hoje, esse pequeno número, que é um pequeno número aí de servidores públicos, oneram muito a folha da Previdência, que são os coronéis da Polícia Militar. E aí você tem aí 80 mil, 79 mil, 78 mil praças, não sei, que a maioria, se bobear, não dá o número de valor que esse pouco de coronéis onera a Previdência, porque são salários vultuosos, né? Mas é melhor você pagar muito salário para pouca gente do que você melhorar o salário de uma grande maioria. Infelizmente, é assim que os governos pensam, né? Não valoriza quem está na ponta da lança, quem realmente presta o serviço público para a sociedade, mas tem os privilégios para poucos, né? E aí o governo vai na mídia e conta mentira. Ele só fala mentiras e a sociedade compra. Que nós, servidores públicos, no geral, somos privilegiados e que ganhamos bem. Infelizmente, essa não é a realidade só da Polícia Penal, né, Carlos? Você vê aí o Tenente Torres falando. Ao contrário do que muita gente pensa, que a Polícia Militar está sendo muito privilegiada no governo Tarcísio, poucas pessoas da Polícia Militar são os privilegiados. A grande maioria não tem privilégio, não tem reconhecimento, não tem valorização. Está sendo feito, na verdade, um massacre com a segurança pública de São Paulo. Sucateamento puro e marketing. Porque a hora que você vai lá na televisão e tem, né, o espaço aberto, porque você tem um cargo ali de governo, né? Você tem poder e ainda tem um orçamento milionário publicitário, o que você fala é verdade. Mas nós temos viatura, nós temos helicóptero. Tá bom, mas e o ser humano? E o profissional? Ele está sendo reconhecido, está sendo valorizado, está sendo assistido, porque, infelizmente, a nossa realidade aqui na Polícia Penal não é essa, né? Nós estamos sendo sucateados dia a dia, e aí você vê algumas ações aí na mídia que parece que a gente está num momento excepcional da carreira no estado de São Paulo, né? Mas a realidade é que, infelizmente, é o pior governo que a segurança pública já teve. E é um governo que veio criando altas expectativas, né? O Torres caiu, acho que ele consegue voltar. Acho que está voltando ali. Da reunião aí que ele foi barrado até, né? Que foi prometido para receber várias lideranças, e na verdade não aconteceu, já foi dito ali uma coisa que, assim, para nós é um fato novo. Porque nós tivemos uma reunião em janeiro desse ano com o secretário da administração penitenciária, o coronel também, né? E ele disse que esse ano seria 5% linear para todas as carreiras e que no ano que vem o governo daria aumento diferenciado por categoria. Mas nessa reunião aqui já saiu a conversa que o aumento o ano que vem vai ser linear novamente. Ou seja, além de promover um sucateamento nas forças, nas carreiras, ele também está promovendo uma desvalorização, forte desvalorização do salário.
Quer falar, Torres? Posso aproveitar uma deixa? Vai lá. Só para terminar assim, eu não terminei a última fase da reunião no dia, né, com o governador. Aí no dia com o governador, foi prometido que todos falassem, eles foram lá para cima, só 2, 3 associações que nem foram chamadas, nem participaram de nada, foram chamadas por coisa política e tal, e a gente esperando. Aí veio um tenente-coronel, muito educadamente, que é da Casa Militar, ele falou, Torres, os policiais civis que estão aí, eles também não vão falar com o governador, e foi prometido. Mas eles estão querendo pelo menos tirar uma foto com o governador fazer alguma coisa. Eu falei, você poderia não se pronunciar? Olha só, porque eu não participei da reunião, pessoal, com o governador, porque sabe que eu não ia dar moleza, eu não ia tratar mal, mas eu ia falar, não, Cortou, Torres. O Torres, cortou. Como ele está na estrada, às vezes dificulta um pouquinho aí, né? A gente pede pro pessoal aí que espera um pouquinho só. Ô, Gilson. Vou mandar para vocês um vídeo, ele prometendo e fazendo propaganda. Chega assim. Torres, a sua fala ficou prejudicada. Oi. Cortou toda a sua fala, infelizmente, né? Eu estou muito envergonhado por isso, viu? Se quiser repetir, melhorou o sinal. Eu estou muito envergonhado por isso. Tá, eu estou muito envergonhado por isso, desculpa eu ter minha palavra, e tive uma emergência, mas eu não podia dar mancada. E é muito importante o canal de vocês para a gente divulgar isso. Aí no dia da reunião, eles mandaram tirar o celular da gente. O governador descer depois de 4 horas que a gente tomou canseira. 4 horas. Nós íamos tudo quanto é lugar. 20 e poucas associações que ele não atendeu e foi dada a palavra pelo secretário Nico até então. Aí ele pegou, mandou recolher os celulares. Olha que absurdo. Colocar numa caixinha, aí o governador é um monólogo. 5 minutos de monólogo. Ele falando lá, olha, a mesma coisa que eu avisei na reunião com o Nico, que ele ia falar. E que vocês já ouviram. Tá com problema de orçamento, tá com problema de não sei o quê. Eu vi até um deputado federal da própria bancada dele, mas falou um pouquinho. Falar que ele investe só 6%, conforme eu falei, né? Rio de Janeiro 17%. Então, isso aí é estratégia de governo dele e fazendo pouco caso com a segurança. Segurança, saúde e educação não traz voto pro cara. O que traz é dignidade, porque é a base da sociedade. Segurança, saúde e educação. É aí que um país vira uma potência educacional, uma potência em todas as áreas, entendeu? Mas enquanto a gente tiver esse tipo de político, ainda mais no maior estado do país, em termos de arrecadação, é uma vergonha, cara. E ao final, queriam tirar foto com o governador, eu falei, opa, a CEPM com a presidência e o vice-presidente está saindo, porque eu não compactuo com isso, não vou tirar foto com ninguém, não. Isso aí. Certeza. Legal, muito bom. Pois é, minha gente, é bem assim mesmo, né? Tenente Torres, há uns anos atrás eu estive cobrindo jornalisticamente uma visita do ex-governador João Dória no 18º Batalhão de Presidente Prudente, né? E aí lá foi até falado, né? A Polícia Militar do Estado de São Paulo, nós vamos fazer dela a polícia mais bem paga do Brasil, não é? A gente sabe, pelo trabalho dos policiais militares do Estado de São Paulo, que a Polícia Militar é a melhor polícia do Brasil. A Polícia de São Paulo, a gente não tem dúvida disso. Agora eu te pergunto, tenente, a Polícia Militar é a polícia mais bem paga do Brasil ou ficou só na promessa e este governo atual também ficou só na promessa, hein? E se o senhor tiver também... Se o senhor tiver também, assim, mais ou menos um ranking, mais ou menos em que colocação está seria uma das 10 melhores. Tá. Então, o senhor governador atual falou que seria uma das 10 melhores. A gente tem várias entrevistas dele. Uma das 10 melhores. É a última. Mas eu repito, para a praça, de soldado a segundo tenente, que é tenente de carreira. Entendeu? É o pior salário. E é o grosso do efetivo, entendeu? É o grosso. Mas a gente está se preparando para dar a resposta, como nós demos para o Dória, de 4% que ele teve de voto para presidente lá, para dar a resposta para ele. Porque eles não sabem
mas nós, policiais militares e civis, todos, mas vocês também, nós temos articulação. O PM, quando vota, ele leva a família para votar. Nós temos 1,5 milhão só na PM de votos. Entendeu? Se eles acham que funcionário público não faz a diferença no estado de São Paulo, ainda mais com redes sociais, estão enganados. Estão enganados. E nós estamos trabalhando para que ele não ganhe eleição mais não, que nem nós fizemos com o Dória, para colocar ele. A gente vai fazer agora para tirar ele e colocar outro, até a gente acertar. Uma hora a gente tem que acertar. Porque o Montoro, por exemplo, ele disse que o Montoro foi um dos melhores governadores para PM, para quem está na base. Foi um dos melhores. Por incrível que pareça, quero fazer justiça aqui, o Covas chegou a dar 35% para soldado e cabo e 5% para oficiais. Era isso que a gente estava pedindo, porque os oficiais já estão ganhando bem. Não pode ficar toda hora dando aumento para ele, que a gente não tem condições. Aí ficaram usando, porque eles aproveitam a máquina que eles estão do lado do governo, nos comandamentos, e vê o lado deles, quem passou. Poucos, que nem o Coronel Meira, que não fez isso, mas vários fazem isso. Aí o que acontece? Eles têm muito direito, entendeu? E os praças, a gente não consegue chegar no governador e mostrar isso para ele. E foi isso que eu quis tentar fazer com o governador, mostrar para ele tudo isso. Porque muitas vezes o cara acha que sabe tudo e não sabe. Quem está lá auxiliando ele, só leva o que interessa para ele, entendeu? Coisas boas, porque ele quer se manter no cargo, como os secretários, tudo, entendeu? E ele não vai levar, a carreira de praça é assim, assim, assim. A única coisa que me parece que vai sair, nós estamos de olho, e foi um dos pedidos da CPM, é carreira para praça. Vamos ver, que a gente está pedindo que seja igual na lei orgânica, que o praça chegue no mínimo a tenente-coronel, porque a gente está lutando por carreira única na polícia, entendeu? E o certo mesmo, vou falar mais ainda, o certo era unificar as polícias, ser uma polícia só, entendeu? Polícia estadual, aí lá você engloba o pessoal que trabalha no penal, o pessoal que trabalha na área das penitenciárias, o pessoal que trabalha com polícia jurídica, como é nos Estados Unidos. Por que é separado? Junta tudo, fica uma coisa só e não tem divisão, e você como contribuinte não fica pagando 3 polícias, 4 polícias, para que isso? São 4 gabinetes, o que eles querem quando estão lá no comando ou na chefia, fazem salas elegantíssimas, cheias de não sei o quê, 2 prédios para funcionar a mesma coisa, entendeu? Põe um prédio, porque é uma companhia e uma delegacia, põe uma só, com todo mundo trabalhando junto, sendo uma polícia só, inclusive o penal, por que não? É que vários são cabides de emprego, né? Aí eu coloco meus amigos. Pois é. Ô Gilson, você se lembra no início do governo Tarcísio que ele se autodeu um reajuste bem gordo, né? Você está lembrado disso? Você teve esse mesmo reajuste, Gilson? 50%, né? Antes de começar o mandato. Tem que dar, eu sou contra, eu queria retribuir isso aqui para os servidores, fez uma cena, mas deu 50% do próprio salário para poder aumentar dos oficiais, do judiciário, do MP, para poder aumentar o teto de gastos da elite, né, das carreiras de servidores públicos. Porque os servidores públicos mesmo, da saúde, educação e segurança pública, os que estão na ponta da lança, infelizmente, é 5%, 6%, teve ano de não ter, e para o ano que vem a promessa de ser linear novamente, porque não tem orçamento, né? Não tem cofre público. Só que tem não evasão. É certeza, hein? Desculpa te interromper, mas ele não deu certeza que vai dar aumento no começo do ano. Ainda não é certeza. E se for é merreca, não esperem nada. Ele disse que vai tentar vender umas empresas que não sei o quê para conseguir mais dinheiro. Eu estava vendo uma entrevista num negócio agora no jornalismo, que São Paulo teve um superávit de não sei quantos bilhões de reais. Entendeu? Então, conversinha de dinheiro é fora, é conversa fiada. Conversa fiada. E ainda dando um monte de isenção fiscal aí para os amigos, né? Abrindo mão de receita. E assim, tem um monte dessas denúncias, né? Que tem que ser apurado, porque é a hora que ele abre mão de receita, ele precariza o serviço público para a sociedade, precariza a infraestrutura do serviço público, viatura, tudo que se diz respeito aí, né? E salários dos servidores, que também vai prejudicar numa aposentadoria. E aí você vai gerando déficit, e fica com esse discurso para sucatear
o serviço público, o funcionalismo e fazer terceirizações, assim como tem feito muito na educação, com o secretário do Paraná, que veio aqui, e que vende a sua plataforma, né? Porque é isso que a gente ouve dos colegas da educação, ele vende a sua plataforma e em prejuízo à educação com os professores, né? Quer vender plataforma de educação. A gente precisa de investimento na educação, valorização do professor, ampliação, às vezes, da rede escolar, e o que tem é fechamento, né? Você não vê construir escolas, e hoje deu uma parada na construção do presídio, mas o que a gente viu nos últimos anos foram construções de grandes presídios, que o presídio é muito mais caro construir do que uma escola. E cada governo que vem, depois de 28 anos de governo PSDB, vem o governo atual que se mostra muito pior logo no primeiro mandato. Bem isso mesmo, né? E aí é interessante até o Gilson fazendo essa lembrança aí, que a gente pode ampliar aos nossos amigos, nossas amigas ouvintes aí, lembrando que são diversas outras carreiras de servidores que têm se manifestado contra esse governo, como bem lembrou o Gilson, não é? Os professores, não é? Vale a pena a gente lembrar que a revolta que os professores aí têm se manifestado nas redes sociais, a própria APOESP, o Gianazzi, o deputado, tem se manifestado e muito, né? Inclusive até professores aí, diretores de escola que estariam sendo demitidos por não cumprirem metas, né? Quer dizer, a escola se tornou, de fato, um negócio, se tornou o cumprimento de meta, né? Ao invés de ter aí a maior preocupação que seria com a educação das crianças. Agora também essa avaliação, não é? Onde já se viu, onde alunos vão avaliar os seus professores. Quer dizer, professor cobrou em sala de aula, pronto, já era, não vai ter uma boa avaliação e pode ser demitido, né? O que realmente é muito lamentável, né? Com esse secretário de Educação que não é daqui, assim também como o governador não é daqui, pois não, Torres? Então, não é por mera coincidência, eu sou professor há 40 anos, eu sou professor de História e Geografia, eu dei aula no Estado, dei aula em escola particular, e vou falar para você, piorou tudo. Eu tenho parente, né, que dá aula, que é diretor de escola, tenho parente que dá aula, continua ministrando aula no Estado, porque o Covas, antes de sair, ele proibiu o PM da ativa de ministrar aula, que eu dava aula no horário de folga. Depois isso mudou e tal, mas a escola tá zoada, olha, não tem um investimento, é o que eu tô falando, educação, saúde e segurança pública, que é o tripé de uma sociedade, entendeu? Até hoje, São Paulo não tem um governador, e esse é pior que todos, entendeu? Que faça de verdade um trabalho, aumentando o recurso, onde já se viu aluno, que nem você falou, ficar fazendo se o professor é bom ou não, fazendo a análise do professor. Quem tem que fazer isso é o diretor, o supervisor. É eles que tem que fazer isso, o coordenador, desculpa, não supervisor, o coordenador de ensino é que tem que fazer isso, supervisionar os professores que não estão atuando bem. E vice-versa, por que não? Porque na Polícia Militar, por exemplo, tem uma coisa que também é só para baixo, né? Que você, como o chefe, você analisa o seu subordinado, é avaliação de desempenho. E na Polícia Militar isso é levado a sério. Só que devia ter do comandante também para a gente poder analisar, mas se fizer isso, os caras são transferidos. Mas deveria, porque ninguém faz, né? Mas tinha que ter um trabalho sério, cara. A educação tá zoada, a saúde tá. Ué, é só marcar uma. Vocês querem fazer um teste com aquilo que eu falei? De 20. Hoje São Paulo tem 46 milhões e tem 81 mil policiais, não é? Chama uma viatura. Vê se você vê viatura na rua. Vê da Polícia Militar. Eu tô falando mal da Polícia Militar? Não, eu tô falando que aconteceu por causa desses políticos. Entendeu? Que não veem, não sentam com a base da polícia. Enquanto todos eles sentarem só com quem está lá em cima, que é do ar-condicionado, não vai saber fazer nada e atuar para os polícias, nem para a área da segurança e saúde. Está uma vergonha, e a gente não consegue isso. Pois é. O Tarcísio precisaria abrir o olho, porque veja bem, o governador, chega mais pertinho aqui. Eu sei que você tem um bando de puxa-saco aí, governador, que muitas vezes assiste o nosso programa, não é mesmo? Não seria interessante também você olhasse com um pouquinho mais de atenção para os policiais penais, policiais militares, policiais civis, porque esse pessoal
Esses profissionais que saem de casa de manhã para trabalhar, para combater o crime, esses profissionais votaram em massa na sua eleição, viu, governador? Eles são responsáveis também por te colocarem aí na sua cadeira, no seu ar-condicionado, governando o Estado. Então, pensa um pouquinho mais nesse pessoal, um pouquinho mais de atenção, porque você não vai se arrepender, viu, governador? Passar para o Gilson fazer mais alguma pergunta para o nosso participante aqui também, o Tenente Torres, que, olha, vamos convidar ele outras vezes para participar com a gente aqui, viu? Gente boa demais. Com certeza. O Torres é parceiro antigo aí já, né? A CIPM ali, no governo Dória, a gente se encontrou muito ali na Lesp. E também tem um programa de rádio, né, Torres? Que, de repente, a gente tem que conseguir chegar mais na base, porque não consegue. E essa interação aqui com outras carreiras, né, Carlos? Educação, com a segurança, com a Polícia Civil, Militar, a saúde, ela é importante para a gente buscar ampliar, né, a discussão e passar para a sociedade, tentar passar para a sociedade. Porque o que a gente está fazendo aqui não é uma discussão classista, não é só do nosso interesse, porque nós somos cidadãos antes de ser profissionais do Estado, né? Nós temos familiares que utilizam a rede pública de saúde, a escola pública e precisa da segurança. Então, assim, nós somos contribuintes e eleitores. Nós temos que mostrar para a sociedade, conseguir furar a bolha e falar que o que ele vê na televisão é mentira. É uma mentira atrás da outra. Só que é uma mentira paga que veicula nos meios de comunicação de massa. E aí a dificuldade da gente levar para a sociedade a real situação. Mas acho que no momento eu não tenho nenhuma pergunta específica para o Torres, né? Já fiz ali no começo, assim, alguma coisa que me tinha dúvida. E ele também esclareceu a realidade do que é os bastidores. Porque a categoria, ela não está próxima, aí dependendo de quem faz um vídeo e coloca na rede, coloca o que ele quer colocar, as pessoas pensam que aquilo é a realidade. Tanto que no dia da manifestação, teve uma reunião anterior que chamou todo mundo, igual o Torres falou, o secretário, e fez um acordo lá no gabinete de não ter o ato público, de não ter a utilização do microfone ali. E ali nós tínhamos o deputado Gianazzi, o Reis, a Mônica, o Palombo, delegado Palombo, deputado federal, que todos ficaram revoltados. E as lideranças das entidades que também não puderam subir o caminhão de som. Só teve lá um delegado falando que cumpriu com a palavra, né? Fizeram uma reunião com o secretário, fez um acordo, cumpriram com a palavra e no dia seguinte o governo, na próxima reunião, o governo descumpre tudo. O interesse era só desmobilizar mesmo e vender para a sociedade mentiras, né? Porque naquele momento ali parece que foi falado também que as polícias teve 54% de aumento. E conforme o Torres falou, só se foi os oficiais da PM, né? E delegados, porque os policiais civis, investigadores e outras carreiras, os PMs de tenente para baixo e os policiais penais não tiveram esse aumento. E aí, mesmo que vá lá falar que deu 100%, Torres, 100% de zero é zero, né? Você tem que falar números reais. Então, você permite, Carlos? Sim, claro. Então, primeiro eu estou lembrando muito que você falou aqui que a Polícia Militar de São Paulo é a melhor do país. Olha, a polícia melhor do país tem que coadunar algumas coisas, como equipamento bom para a polícia. Não, a polícia não está suprindo isso, não sei se vocês sabem. A polícia tem que comprar bota. Não está, não. A delegacia da cidade que eu moro aqui, pode vir ver, São Pedro, está caindo aos pedaços há anos. E eu concordo com os caras que estão trabalhando ali, os delegados, que não fica fazendo esse negócio que a gente chama na polícia de QSA para arrumar, não. De relações públicas para pedir para paisano arrumar, não. Deixa cair, que isso é obrigação do governo, entendeu? Tá caindo aos pedaços. A polícia militar não. Você pode falar assim, ó, na área do choque, pode ser referência para alguma coisa, uma área específica, mas não é não. Não é não. Tá capengando um pouco de efetivo, que prestação de serviço é essa? Não é não. Não é. E eu gostaria de falar que é.
Só que eu repito, para falar que é a melhor polícia militar do país, tem que a polícia não está correndo atrás de coisa, lugar para arrumar viatura, e não está acontecendo isso. A polícia não tem alojamento decente. Vai nas nossas companhias espalhadas pelo estado aí, tem uma marinha apertado, e ele tem que ter um monte de equipamento na polícia, uma marinha apertado, entendeu? E ele tem que colocar as coisas para se trocar ali num lugar insalubre. Pode ir, não é nada. É melhor polícia em quê? Para ver uma viaturinha bonita na rua? Entendeu? E outra coisa, na reunião, ficou acordado de participarem. Só que o delegado André também não cumpriu a palavra dele, que é com o governador, entendeu? Que todos participariam, e depois ele fez lá que ele ia representar a Polícia Civil. Eu falei para os policiais civis ali de investigador, que tá lá na mesa, quando você vê lá que eu mandei fotos, tá lá um monte de gente lá, investigadores, sindicato de escrivães, papiloscopistas. Eles queriam falar com o governador também, mas eles deixaram o delegado. Eu falei para um escrivão lá de um sindicato, por que vocês não fazem presidência rotativa dessa liderança aí? Você acha que o delegado vai preocupar com vocês, meu? Ele é muito educado, tudo. O delegado ganha bem, não ganha mal, não. Entendeu? Porque o salário deles é meio que paralelo com o dos coronéis. Entendeu? Então, não falar para mim que ganha mal, não. Quem ganha mal é investigador, é escrivão, quem tá na linha de frente também. Eu não sei que maldade é essa de fazer isso com quem tá na linha de frente. Devia ser o contrário, cara. Já que era para pagar alguém melhor, em questão de percentual, devia ser o contrário. É exemplo do que o próprio Covas fez. Eu falei aqui para vocês, pode pesquisar. Ele deu 35% para cabo soldado e 5% para oficial. Entendeu? Não é a melhor polícia, não, de jeito nenhum. Melhor polícia é de Goiás. Sabia? Que ela é o melhor salário do país. Essa é a melhor polícia, porque ela é valorizada. Então, é muita mentira, né? Muita marketing, muita televisão, e aí fica vendendo essa ilusão para a sociedade, para dar sensação de segurança. Porque, na verdade, o que nós vivemos hoje é a insegurança total. É só você olhar o noticiário. E aí você vê também as estatísticas, né, que o governo apresenta, que são fraudulentas. Que diminuiu isso, que diminuiu aquilo, que fez um aplicativo aqui. É marketing puro. A realidade é o que o Torres falou. Estamos sucateados e esse governo acelerou o sucateamento de infraestrutura de todas as polícias. Então, não é só a polícia penal que vive esse sofrimento, né? Aí você vê a polícia militar, o Torres falando da realidade, e a polícia civil não foge. A polícia civil, se bobear, está numa situação que tão ou mais pior do que as outras. Porque o sucateamento com a Polícia Civil ela começou muito antes, né? A Polícia Civil já foi maior que a Polícia Penal. Hoje a Polícia Penal é um pouco maior que a Polícia Civil. O quadro só vem reduzindo, um delegado a 3, 4 cidades. Ou seja, qual que é a segurança que o Estado está provendo? Para onde vai o dinheiro que nós, contribuintes, arrecadamos para investir em educação, segurança e saúde? E aí vem o governo e começa a privatizar tudo. As privatizações também, se você for investigar, tem sempre um amigo por trás, alguém de um partido político, você tem sempre um interesse, né? A troca, a moeda de troca. E aí o interesse no sucateamento de tudo. Na área da segurança, então, Torres, o que a gente vê é muita segurança privada. Quem são os maiores proprietários de segurança privada, Torres? Delegado, coronel. Então, aí o sucateamento tem endereço, né? Tem para onde você se recorrer da segurança privada, da saúde privada, da educação privada, porque aí você tem até um secretário que é dono de sistema de educação, que está aqui no estado de São Paulo. Forma de educação. E vendendo o produto dele no estado de São Paulo. Aí a mamata está garantida para todo mundo. É essa a realidade que a sociedade tinha que acordar para ver. E a gente não consegue, né? Embora tenha a internet aqui hoje, os meios de mídia social, a gente não consegue disseminar essa informação para uma massa. Isso é difícil de fazer.
Pode falar, Torres, pode falar. É que eu lembrei aqui de um fato do percentual que o governo investe, né? Porque a questão não é que não tem dinheiro, é ele quando vai fazer a peça orçamentária, ele pega e coloca lá, olha, eu quero investir mais em obra que dá voto. Então tira o percentual da segurança pública, porque eu vou dar mais um fato aqui para vocês. Eu não minto, eu só trago fatos, é só pesquisar o que eu falo. Do efetivo, de tudo isso é fato. Chame uma viatura para vocês verem, para ver se ela vai ver rapidinho, e se vier, e a culpa não é do polícia. Chama no Copom. Copom mesmo tem pouco efetivo, entendeu? Ou coloca paisano lá que não sabe nem fazer o que tem que fazer. No Copom de São Paulo mesmo, e vai espalhando. Bom, eu ia falar assim, aí o governador, ele vai fazer a peça orçamentária do ano que vem, por exemplo. Faz quanto que ele vai fazer hoje? Aí ele põe lá, bom, esse ano eu investi 6%. Eu quero investir, eu investi 7%, eu quero diminuir para 6%. Foi o que ele fez, o ano que vem vai ser 6%. Era só ele pegar e tirar de outro lugar e colocar, tirar de obra que dá voto e colocar, por exemplo, 10%. A exemplo do que o Rio de Janeiro fez, 17%, governador. Entendeu? Que ele falou, caramba, eu tenho que acabar com esse problema de segurança pública aqui do Rio, pelo menos eu tenho que atacar isso, não pode ficar assim, como aquela operação que teve no Rio, que morreu um monte de gente lá, inclusive 5 policiais, né? Entendeu? Ele pode, eu vou aumentar de 6% para 10%, mas ele diminuiu, tá só 6%. De um PIB de São Paulo que é bilhões, é o estado mais rico da nação. São Paulo chega a arrecadar quase 50% do que o Brasil arrecada. Isso é uma vergonha, é vontade política. É ele que não quis atender o que ele mesmo prometeu. Ele mesmo prometeu e fez propaganda. Vai ser os 10 melhores salários, é o último. Mas nós vamos bater nisso, precisamos divulgar isso. Entendeu? Com certeza. É isso aí. A gente já está encaminhando aqui para o final do nosso bate-papo, mas antes, eu queria fazer a mesma pergunta tanto para o Gilson quanto para o Tenente Torres, que é o seguinte. Bom, diante de tudo isso que vocês colocaram aqui, essas dificuldades, a luta contra o governo, a falta de salário, de investimento, as lutas, essas reuniões que nunca dão em absolutamente nada, né? A total falta de respeito com as instituições que representam os policiais e com os próprios policiais. Mas e aí? A minha pergunta é: o que fazer? Torres quer falar primeiro ou falo eu? Vou falar. O que fazer é aproveitar o ano que vem, que é um ano eleitoral. A gente tem que dar a resposta na urna. Esse é o maior momento que a gente tem de oportunidade de falar, você foi reprovado. A sua avaliação, porque a gente não tem a oportunidade, igual o Torres falou, né, de avaliar os que estão acima de nós. Mas no momento do voto nós temos essa oportunidade. Ali é igual para todo mundo. Você foi reprovado. Assim como o João Dória veio aqui, só foi um mandato, esse também pode ter só um mandato. Infelizmente, você fez muitas promessas e você não cumpriu. Você veio e sucateou a polícia militar, sucateou a polícia penal, sucateou a educação, a polícia civil, a saúde, precarizou o Estado de São Paulo, dilapidou o patrimônio público do Estado de São Paulo, entregando aí a corporações e grupos que são próximos. E a oportunidade, Carlos, na eleição, o ano que vem, de darmos a resposta não só ao governador, viu? Porque você tem que olhar os deputados que estão apoiando e aprovando tudo que o governador manda. Porque você tem a base de apoio de 94 deputados, cara. Conversando com o deputado Janazzi ali, ele falou para mim assim, ó, eu perguntei qual que era a oposição na Assembleia. Ele falou, são 25. 25 é oposição raiz ali. O resto é base do governo. São 94, menos 25. Então, você vê, o resto aí é tudo, né? 69, se eu não me engano, 69 ou mais, até 79, são base do governo. Todos apoiam o que o governo faz. Então, temos que votar em deputados estaduais que vai olhar para o serviço público, que vai olhar para o servidor público, que tem um olhar para a sociedade, porque os que estão lá não têm esse olhar. É a oportunidade, o ano que vem, ano eleitoral. Pois não, Tenente Torres, e aí?
o que fazer? Quais as perspectivas aí para os policiais? Nós da CEPM, nós temos uma estratégia que a gente conta até com o apoio de vocês e de tudo quanto é sindicato que tiver com a gente, que nós não vamos ficar quieto, não. A gente tem estratégia marcada aí para janeiro, se Deus quiser. Vamos deixar passar esse final de ano, entendeu? Daqui até lá, ir divulgando o que esse governo é, entendeu? Quem não... A gente fez um slogan lá, o Gilson viu lá na manifestação, que nós colocamos um adesivo, que nós mandamos fazer, que diz que quem não cumpre o que promete é mentiroso. E vamos escancarar isso, entendeu? E rezar para esse governador sair do governo em março e ir para presidente da República. E que ele perca, se Deus quiser. Para quem eu não sei. Que eu também não vou falar que o que está é bom, Deus me livre, mas que ele perca, entendeu? E que seja queimado da política, junto com ele, o secretário que ele elegeu, entendeu? Que ele colocou, que não deixou a gente chegar junto do governo, e o governo aceitou isso, entendeu? Durante 3 anos. E pior, eu queria que vocês soubessem de um dado aqui. Eu fui preso recentemente, eu aposentei no excelente comportamento, 8 medalhas. Aí, para lutar pela nossa classe, eu fiz um vídeo que a Mônica, da bancada ativista, postou lá na Alesp, no aumento, que eu fui o único a criticar. Mas não xingo ninguém, não ofendo ninguém, e eu, como veterano, presidente de uma entidade, eu tenho o direito de falar e defender a classe. Está na lei. E mesmo assim me prenderam. Porque o regulamento da PM eles quiserem, quando quer, prende, entendeu? Prendeu do quê? E ainda estou respondendo TJM. Está lá no TJM parado lá, crime. Que crime que eu cometi? Não xinguei ninguém, não ofendi ninguém, eu não faço isso, que eu tenho educação. Eu posso ser forte na minha explanação, que é meu jeito. Entendeu? Mas eu não abaixo a cabeça, não. Essa é a vergonha que vocês precisam saber. Até perseguindo, inclusive, pessoal da Polícia Penal, que eu fiquei sabendo, né? Que se manifesta. Isso aí é o estado de São Paulo hoje. A gente precisa divulgar em tudo quanto é rede social isso que está acontecendo. Essa live de vocês aqui na rádio, excelente, divulgar, pedir para o pessoal multiplicar para o povo ficar sabendo. Entendeu? O povo precisa ficar sabendo. Que eles usam, conforme você falou, o próprio dinheiro nosso, dos impostos, para fazer propaganda e se manter no cargo. Entendeu? Por que deputado militar, capitão, militares, não estão fazendo nada por nós? Porque eles são oficiais, tiveram 2 aumentos também, entendeu? Tanto do teto do governador como um aumento maior que todos eles tiveram. E eles são da situação. Engraçado que um deles ficava batendo no Dória direto. Pá! Eu não vou dar nome para não dar visibilidade, mas todo mundo sabe quem é. Pá, pá, pá. Eu não me vendo. Hoje ele está com o governo. Por que eles estão com o governo? E o Dória deu mais... Olha, levante o que eu estou falando, porque são dados. O Dória, por incrível que pareça, investiu mais na segurança pública, em geral. Quando eu digo em geral, não é salário, é equipamento, viatura, estrutura, tudo. Ele investiu mais do que o atual governo, do que o senhor Tarcísio. Ele investiu, podem pesquisar, são dados, entendeu? Isso é uma vergonha. Nós lutamos para tirar o Dória, entendeu? E colocamos esse que fez isso, que piorou tudo e sacaneou a gente, entendeu? Então a gente precisa multiplicar e viralizar direto, ficar no pé, divulgando nas redes sociais, mostrando quem ele é e o que ele está fazendo pela segurança pública. Facinho, chama uma viatura, vê se vai rapidinho, principalmente São Paulo e Grande São Paulo. Obrigado pelo espaço. Tá aí, minha gente, eu conversei com o policial penal Gilson Barreto, presidente do Sindicato dos Policiais Penais, e também com o Tenente Torres, não é, que ele faz questão ali de colocar, né, praça de carreira, não é? Parabéns, viu, Tenente Torres. Gilson, alguns segundos aí finais, te agradecendo já pela sua participação, depois o Tenente Torres. Obrigado, viu, Gilson, mais uma vez. Obrigado você, Carlos. Obrigado, Torres, por aceitar participar e estar convidado já outras vezes que queira, viu, Torres? Muito boa a participação aí. Com certeza a gente vai estar junto aí, unido, né? A CEPM tem até um lema, né? Unidos, juntos, uma frase assim que o Torres pode dizer aí, que eu não memorizei. Mas é isso, vamos nos unir e dar a resposta na urna. E além de outras ações que a gente vai fazer em conjunto aí. Muito obrigado a todos que acompanharam, o Torres, e vamos procurar divulgar sim, ampliar, né, essa divulgação para poder alcançar mais pessoas.
Um abraço, Carlos. Dois. Tá joia, valeu. Tenente Torres também, muito obrigado, viu, aí por disponibilizar do seu tempo para bater esse papo com a gente aqui, trazer tanta informação importante e real para a gente aqui na Rádio Sindicop, viu? Obrigado. Microfone, Fechado. Tenente. Perdão, eu que agradeço a atenção do Gilson, presidente, do Carlos, excelente jornalista. Eu que agradeço a atenção e o carinho. Quem é meu tempo? O tempo é de vocês que cederam para eu poder falar. Muito obrigado mesmo, viu? E falar a verdade, aqui a gente não mente nem nada, e nem aumenta a estatística nem nada, é só pesquisar tudo que a gente está falando. Vamos viralizar, povo de São Paulo, policiais, divulga para os parentes, vamos viralizar no estado inteiro, no Brasil, quem é esse governo atual aqui em São Paulo que está prejudicando toda a segurança pública, a saúde e a educação. Teu filho quer ir na escola, quer ter uma escola adequada, com qualidade, com bons professores, um nível de ensino bom, com alimentação boa, entendeu? Seu filho quer ir no hospital, quer ser bem tratado, um lugar arrumado, bonito, com bom tratamento, entendeu? E o policial, ele quer atender e tem que atender, e o cidadão quer esse atendimento do policial, um policial bem, que não precisa ficar fazendo bico para se manter com dignidade a família, entendeu? O policial em geral que eu estou falando, não é só policial PM, não. Todos os policiais, muito obrigado. E o nosso lema na CEPM é unidos, focados e fortes. Tá joia. Valeu, obrigado, Gilson, obrigado, Tenente Torres. A gente vai até às 11 da manhã por aqui. Olá, policial penal, curta você também a programação da Super Rádio Sindicop. As principais notícias do dia para que você comece sempre o seu dia muito bem informado. Entrevistas com autoridades do sistema prisional, a carreira do policial penal e muito mais. Ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9 às 11 da manhã, tem o programa Revista Nacional. Acompanhe pelo Facebook, YouTube ou aplicativo. Quer ficar por dentro de tudo sobre a categoria? Rádio Sindicop, 24 horas no ar!